Eu conheci o PH e foi engraçado porque o Ricardinho Palmeira, que trabalhava de técnico no estúdio, que é um super guitarrista também, que é um outro cara que você tem que trazer aqui. Show. O Ricardinho Palmeira tem mais história ainda. Acabar aqui o episódio. Vou fazer a lista aí. O Ricardinho não pôde ir, teve um problema, não sei se ele ficou doente, e o PH ficou na mesa, gravando as guitarras comigo dessa banda, Tua Mãe. Eu não sabia quem era, a gente foi gravando e foi rolando uma afinidade instantânea, assim. O cara do classic rock, adora The Who, Rush, Deep Purple e tal, o cara tecladista. E aí a gente foi gravando, aí no final o menino que chamou a gente pra gravação falou: você sabe quem é esse cara que tá gravando com você aí? Eu falei: não, acho que por isso que eu fiquei tão relax, a gente ficou tão amigo, porque se eu soubesse eu ia ficar com medo, né? Não, esse é um dos maiores produtores da Globo e tal, que faz todos os especiais e tal. Eu falei: caraca. E a partir daí ele começou a me chamar a fazer todos os especiais de televisão como guitarrista, e eu comecei a tocar com o Pepeu Gomes logo na sequência. E você vê que foi uma coisa que você não estava nem acreditando. Vamos lá. Se você não tivesse ido... Gente, eu não queria ir. Eu não queria ir. Foi uma coisa muito louca, porque... O Fábio falou: vamos, cara, tá fazendo alguma coisa? A gente tava, não, vamos lá, né? E fui meio contrariado, a grana era pouca e tal. E aí eu conheci os dois caras que meio que abriram o mercado musical pra mim, assim, né? E dois grandes heróis da música, né? Um é o Pepeu Gomes e o outro é o PH. Como músico e como produtor, e o outro como músico e produtor e artista, né? Eu caí logo numa caldeira, assim, com uma história monstruosa, assim, né? Ali você literalmente furou a bolha, né? Exatamente. Porque isso tem muito com a carreira, né, cara? A gente fala muito sobre isso aqui, como entrar no meio dos grandes e tudo. Sim. E a galera às vezes acha que é uma coisa tipo, você tá aqui, você vai entrar ali de uma maneira muito rápida. Mas você vê, cara, é uma coisa que às vezes demora 5, às vezes demora 10 anos, e você tá tocando bem e tal. Aí uma oportunidade desencadeia tudo, né? E foi muito... A partir daí foi muito rápido, assim, porque quando eu fui ver, eu tava tocando nos grandes especiais da Globo, né, daquelas bandas que montavam pra TV. E ali começou mais o seu lado, mas ali você começou a tocar com Pepeu e televisão, tudo ao mesmo tempo. Então você tava saindo pra tocar... Com Pepeu, 3, 4 shows no mês, era mais ou menos isso? Cara, a gente chegou a tocar... Eu toquei 5 anos com o Pepeu, né? Era uma agenda média, assim? Não, a gente fazia bastante show. Pra você ter uma noção, o Pepeu foi meu padrinho de casamento. A minha lua de mel foi com o Pepeu, não foi com a minha esposa, né? A gente foi fazer um show em Juiz de Fora. Assim, ele foi pro casamento e falou: Richa, mas não pode perder a hora não, mas a gente tem hora pra sair. Só a lua de mel foi depois, né? A gente foi fazer um show. Mas a gente tocava muito, cara. Assim, o Pepeu, eu peguei uma época muito, muito boa, assim, dele. Ele tinha acabado de gravar um DVD que tinha sido produzido pelo PH. E ele tava fazendo a divulgação desse DVD, e o guitarrista era o Pedro Baby, que tocava com o Pepe, né? E o Pedro tinha acabado de produzir o primeiro disco da Preta Gil. Porra. E aí tudo, quando eu digo que uma coisa parece que abriu uma portinha e a parada foi, assim, me colocou no meio, entre aspas, no mainstream, né? Sim. TV e música. A gente abriu uma porta que era uma fresta desse tamanho que virou a minha vida inteira, né? Sim. E aí eu comecei a tocar com a Preta e com o Pepeu ao mesmo tempo. Porque o Pedro foi tocar com a Bebel Gilberto, foi morar em Nova York. E eu assumi a carreira da Preta bem logo do comecinho, assim, né? Como guitarrista dela, e com o Pepeu, e com ela, e fazendo as coisas de TV, e aí isso aí foi virando meu... Eu fui abrindo, né? Sim. Vamos falar um pouco da questão aí da televisão, tá? Sim. O que você estava fazendo na televisão nessa época aí? Você estava tocando no bastidor, em produção do PH, basicamente era isso? A gente fazia O PH montava bandas para os especiais. Ele fazia Criança Esperança, ele era produtor de grandes. A gente fez vários especiais de gala, 40 anos da Globo, e muitos outros, especial de rock. E ele montava essas bandas e ele sempre me chamava. Entendi. Pra tocar também no dia da apresentação. Sim, a gente gravava, a gente tocava, e ele começou a me chamar para gravar milhões de coisas. Ele fazia trilha de novela, ele fazia trilha dos programas. Caiu na graça mesmo, né? Sim, ele começou, ele me colocou... Te adotou ali. Eu virei ali um guitarrista de estúdio mesmo, um músico de estúdio, e assim, com um sarrafo bem alto, porque ele é um cara muito exigente, assim, muito profissional, muito musical, e ao mesmo tempo é um cara
cara que preza por uma qualidade de execução e então, assim, ele me colocou... Ali foi uma escola muito, muito importante. Assim, não adianta você ser um bom guitarrista. Para você tocar no estúdio, é um degrau a mais, assim. Você precisa ser um cara muito preciso, ter um timing muito bom, ter um timbre muito bom. Né? Ali eu aprendi uma coisa também que eu tinha muito preconceito com equipamentos que não eram os que eram, assim, os dos puristas. Eu só tocava de amplos valvulados e aquela coisa tudo. E ali, a primeira coisa que ele falou... O que você tem pra ligar na linha? Aí eu falei, nada, né? Tipo, só tocava com amp. Ele não tem como microfonar amp, não. Tem que trazer uma pedaleira pra ligar na linha, beleza? Assim mesmo, falava assim. Aí eu falei, Aí eu falei, eu acho que eu preciso... E aí? Fala um pouco dessa experiência, acho que é bacana. Sim. Fala um pouco da realidade do estúdio, né? A galera curte muito saber disso, né? Sim. Você falou... Uma coisa você tá tocando ao vivo, sim. Pô, você pode variar um pouco, você sente a banda, é uma vibe diferente. Sim. Às vezes tem clique lá, às vezes não tem. Aí você entra no estúdio, é uma outra vibe, né? São dois ambientes muito diferentes, assim, né? Eu acho que quando o músico, ele entende qual é o environment, né? O ambiente do ao vivo, e entende o environment do estúdio, e ele consegue lidar de forma... natural com esses dois environments, inclusive ouvindo a experiência de quem já faz, né, que eu acho que é o mais importante, né, a gente é meio cabeça dura, e às vezes, não, porque eu só gosto disso, só toco essa guitarra, não gosto daquela. Primeira coisa que cai é isso, porque você precisa fazer o que vai servir ao trabalho, né, não tem conversa. Não é a respeito de você. Não é, exatamente. Não é sua carreira solo. Não, exatamente. É quem contratou. Você está servindo uma proposta que é a TV, que é a trilha, que é o artista. Então, assim, eu nunca gostei de ser chato, né, Stalin? Eu era chato comigo, mas com os outros, quando eu via que era uma coisa que ia virar um problema, eu me adaptava àquilo, né? Então tem que tocar de linha. Aí eu comecei a minha pesquisa, assim, da vida. Pô, naquela época, ligar em linha era outra realidade, né? Exatamente. Hoje ligar em linha é mais comum do que mas não. O mais maluco é que, assim, eu entendi uma coisa muito importante. Como eu já gravava muito e usava ampli, eu comecei a entender que o som que eu ouvia do meu ampli aqui na sala não seria o mesmo que eu ouviria pelos monitores no estúdio, né? E o que você tem quando você liga um bom simulador é uma realidade virtual similar a de um amp microfonado dentro do estúdio com você ouvindo nas caixas. Mas o que tinha naquela época de... Cara, eu já tinha... Naquela época, eu comecei com o pod vermelhinho. Qual que era? Era o 2.0, aquele feijãozinho. Nossa, então você usou nininha lá. Não, eu gravei muito com esse pod. Mas assim, não foi pouco. Foi muito, assim. E coisa que ficou boa. Ficou boa. Se eu mostrar o disco dessa minha banda, que eu tinha com o Fábio, é um som de guitarra bom. E ali eu falei, opa, então eu consigo seguir. E aí começou a minha pesquisa. Você usava não só a questão do amp, mas usava também drive dele, tudo? Tudo, não, usava... Cara, tinham situações onde eu não tinha tempo, não tinha uma sala para microfonar o amp e nem tinha tempo. Era assim, pluga aqui, vamos lá, o horário é tal, a gente tem, sei lá, 8 bases para gravar. Cara, assim, é um som limpo, um crunch, uma distorção com delay, um som especial, um chorus e foi, né? Você não tem tempo né? Pluga e toca, né? E isso virou uma pesquisa da minha vida, assim, e eu investia muito nisso. Eu comprei todas as pedaleiras que saíam novas de simulação e eu era maluco a ponto de comparar, né, isso no estúdio. Eu botava na minha sala e assim, graças a isso eu comecei a trabalhar com a Boss, por exemplo, para dar consultoria sobre timbres, para fazer... Eu tenho essas pedaleiras todas têm timbres meus, assim, no site da Boss e tal. Legal. E me pediam assim, não, faz timbre de ampli, porque você é bom, assim, tirar som de ampli das pedaleiras. Eu botava efeito, raio laser e tal. Mas eu já tinha essa coisa, eu quero tirar um som de amplificador.